Olá, aluno. Olá, aluna. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, minha querida? Tudo em paz? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Espero que sim. Espero que você esteja bem, esteja, sobretudo, motivado para essa aula de sociologia, a aula onde nós vamos revisar, fixar algumas ideias dos assuntos que nós estudamos durante esse bimestre. Eu sou o professor Denilson. Um prazer, uma alegria, uma honra, uma satisfação ter você nesse momento. E eu peço de você, acompanhe essa aula, que é importantíssima, né? Onde vai preparar você melhor para a prova bimestral de Sociologia. Então, acompanhe comigo aí com muita atenção e veja aí o nosso primeiro assunto, né, que nós estudamos, né? Eu devo dizer para vocês que esses assuntos são muito relevantes porque é o nosso dia a dia, né? A sociologia, de fato, está no nosso dia a dia. A gente respira sociologia. É isso mesmo, né? Então, todo dia a gente está consumindo, tá? Todo dia a gente está tendo contato com os meios de comunicação, a gente faz uso, né? Então, é muito fácil e gostoso de estudar porque tem tudo a ver com a nossa vida, né? Dessa forma a gente compreende melhor, entende melhor a nossa realidade. Então, veja aí como a sociologia de fato é, é, é importante, é atual, né? Muito atual. E digo uma coisa para vocês: ela não serve só para ajudar você a tirar boas notas nas provas, mas também serve para você ter uma vida mais real, assim, no sentido assim, de compreender de fato como a realidade é, tá? Tem uma visão mais crítica, mais real mesmo da, da realidade. Você tem a capacidade de apreender, tá? De forma crítica, de forma filosófica até, né? Então a gente sempre, como estudante estuda filosofia, a gente tem nos possibilita a esses estudos a ter uma visão crítica da nossa vida, da sociedade na qual nós estamos inseridos. É verdade, alunos? Então, veja aí, acompanhe aí comigo a revisão desses conteúdos e espero que realmente você compreenda e entenda muito bem. Advento da sociedade de consumo. Você já deve ter ouvido falar que no presente as pessoas são mais consumistas do que no passado, que o ter é mais importante que o ser. De fato, isso aí, né, é uma realidade, né? Infelizmente, no mundo capitalista, consumista que a gente vive, muitas vezes a gente tem a tendência de valorizar mais o ter, né? Felizmente, na sociedade existe isso, né? As pessoas valorizam mais o ter, isto é, as pessoas, ela às vezes para ser mais valorizada, até reconhecida, é preciso ter um monte de coisas, tá? Que na realidade isso não é verdade. O importante é o ser, pessoa, né? Pessoa, o direito que a pessoa tem, a cidadania que a pessoa tem e sobretudo, do ponto de vista da religião, o ser, a pessoa é imagem e semelhança de Deus, portanto, ela tem que ser valorizada, cuidada em qualquer situação, tá? Qualquer situação. Tá aí a importância de nós valorizarmos as pessoas pelo que elas são de fato, tá? Porque elas são pessoas humanas, são, são, é, é, são semelhança, imagem de Deus. Então, por isso só já basta a gente ter isso para a gente valorizar e respeitar cada vez mais o próximo, o nosso semelhante. Ok, alunos? O ato de consumir, no sentido de utilizar, é bastante antigo, tão antigo quanto os seres humanos.
relacionam-se de forma direta às múltiplas necessidades humanas. Mas será que só a utilidade e a necessidade explicariam os motivos pelos quais o consumismo acabou se transformando em um modo de vida? Com certeza não, né? Certamente que não. Para justificar essa resposta, é preciso recorrer à ideia de mercadoria. Então vamos lá, alunos. Quando os objetos podem ser considerados mercadorias? Essas palavras vêm do latim mercator e significa aquilo que tem a finalidade de ser comercializado, isto é, levado ao mercatus, comércio ou negócio. A palavra não se aplica apenas a objetos produzidos, mas também a especiarias trazidas de outros lugares e animais criados ou domesticados, como bois, cavalos, camelos, enfim, tudo que tenha o comércio como destino, tá? Então, alunos, um dado importante, né, para enfatizar novamente para vocês, para lembrar vocês novamente, é ele se torna mercadoria quando ele é feito para ser comercializado, tá? Comercializado. Se uma pessoa produz um objeto para o seu uso e não tem a finalidade de comercializar, ele não é considerado mercadoria, ele é apenas um objeto, certo, alunos? Atenção para esse detalhe. Da ética da poupança ao consumo como prática social, tá? A produção de mercadorias em fábricas começou com a Revolução Industrial na Grã-Bretanha, consolidando-se em definitivo entre a segunda metade do século XVIII e o início do século XIX. Primordialmente, a mercadoria mais importante era o tecido de algodão que a Inglaterra produzia e exportava, em especial para as colônias. Contudo, os antecedentes de uma sociedade de consumo era mais visível na França do século XIX. Vamos lá ver. As grandes lojas também eram lugares de encontro entre as pessoas mais ricas, isto é, constituíam o espaço de sociabilidade da burguesia. Eles representavam maior diversificação de produtos. Eram instalados em grandes edifícios luxuosos com estruturas de ferro e vidro e tinham muitos funcionários. É como se fosse os shoppings de hoje em dia, né? Dá para você entender melhor. Essas mudanças alteraram bruscamente a maneira de as pessoas experimentarem a vida nas grandes cidades, não apenas em Paris, mas também em Londres, Nova York e Berlim. Trata-se do primeiro momento histórico que as pessoas tiveram seus cotidianos transformados pelas tecnologias. Então veja aí, já as pessoas, já vejam as transformações ocasionadas pelo consumo, tá? E também por tudo aquilo que o sistema capitalista traz, a publicidade, o marketing, as tecnologias, etc. Pelo mercado dos meios de comunicação de massa e, sobretudo, por ter à sua disposição espaços sociais para praticar o consumo. A essa experiência chamamos de modernidade. Se já é possível perceber os primeiros passos da sociedade de consumo no século XIX, para entender como o consumo se tornou o que é na atualidade, é necessário voltar a atenção ao início do século XX. Então tá aí, de fato, no início do século XX, tudo isso, o capitalismo, a publicidade, o consumo, ficou mais forte, né? Ficaram mais evidentes, se consolidou de fato. Fordismo e o advento da publicidade. Os avanços tecnológicos de uma nova forma de organizar o trabalho permitiram maior produtividade às indústrias. No início do século XIX, Henry Ford incorporou e aperfeiçoou as ideias de Taylor, criando a linha de montagem em sua fábrica de automóveis.
Ford inaugurou assim uma fase de produção em massa que ficou conhecido que ficou de massa em massa que ficou conhecida por Fordismo. Essa fase é denominada capitalismo monopolista. Então, de fato, o trabalho em série fez com que as indústrias produzissem muito em pouco tempo. É o que mais para frente a gente vai ver em indústria cultural, tá? A indústria cultural produz em grande escala para ser consumido também com mais intensidade. Essa é a ideia. Essa fase foi denominada de capitalismo monopolista. Foi o momento em que se formaram as grandes corporações e que a publicidade e o crédito ao consumidor possibilitaram maior rapidez e circulação das mercadorias. Foi nesse contexto que a publicidade e as modernas técnicas de marketing estabeleceram definitivamente e cresceram cada vez mais. O objetivo era transformar o poupador em consumidor e fazer com que a experiência urbana fosse sentida mais como um paraíso das compras e menos como fonte de crimes contra o espírito, tá? Contra a pessoa. Então, veja aí a, a ideia do capitalismo, né? Ele inventa publicidade para fazer com que as pessoas compre cada vez mais e se torne uma pessoa consumista. Então, aquela ideia de poupar não é benéfico para o capitalismo, em si consumir. Ser consumidor é benéfico para o capitalismo e é isso que a publicidade faz. A publicidade faz, o comércio, o marketing faz com que as pessoas comprem cada vez mais. Indústria cultural e os meios de comunicação. Indústria cultural é uma expressão criada pelos pensadores alemães da Escola de Frankfurt para designar a produção artística e cultural em massa, de maneira padronizada. Sua tese tem base num pensamento filosófico iluminista que valoriza a razão humana, a qual acreditava ser pautada pela autonomia, pela liberdade e pelo pensamento crítico. Para Adorno e Horkheim, né, são os dois teóricos que a gente vai estamos estudando, que vão ser, de certa forma, os críticos da indústria cultural, do sistema capitalista, e veja o que eles dizem. O modo de produção fordista, fabricação em série de bens materiais, havia sido entendido também no âmbito da cultura. Havia sido também estendido também no âmbito da cultura. Essa tendência se esboçava no século XIX. Contudo, a produção de cultura em larga escala lançou na segunda metade do século XX lançou na segunda metade do século XX uma proporção nunca antes vista. Então, detalhe importante, né? Então, a indústria cultural se firmou e a produção em grande escala foi algo que nunca tinha acontecido até então, tá? Tudo isso para alimentar o sistema capitalista e fazer com que as pessoas se tornem de fato consumidoras, consumistas. Razão é que, para Adorno e Horkheim, o modo de produção fordista, isso aqui a gente já viu, né? A indústria cultural não interessa fazer pensar, tá? Por isso a ideia de Adorno e Horkheim vai criticar de fato a indústria cultural e olha só o que eles dizem. Não interessa fazer pensar, mas apenas manter os seres humanos afastados de qualquer ação que os leve a sair do sempre igual. Para que os produtos culturais sejam vendidos, eles devem ser divertidos e não provocar angústia e incômodo. Os produtos, filmes, fotografias, novelas, romances padronizados devem ser preparados de modo que não exijam, olha só o detalhe, né, alunos, só para lembrar vocês, de modo que não exijam
dos consumidores mais do que sua entrega total às suas emoções facilitadas por uma forma fácil de expressão. Em outras palavras, a ordem desse gênero de cultura, que obedece a fórmulas sempre iguais e conhecidas, não questionar, apenas deixar se envolver. Então, as pessoas já perceberam aí que a indústria cultural não quer pessoas críticas, não quer pessoas reflexivas, mas sim pessoas que aceitam de forma passiva tudo que a indústria cultural faz. Tempo livre e consumo. As mercadorias produzidas pela indústria cultural são consumidas principalmente no tempo livre, que Adorno preferiu de chamar de tempo de não trabalho. A expressão tempo livre supõe que exista outro tempo em que não supõe que exista outro tempo e que não existe liberdade, o tempo do trabalho dos outros e das obrigações. Será que o tempo livre na sociedade capitalista é de fato livre? Isso aí que a gente pensou, né? Refletiu bastante sobre isso aí. Nem todas as pessoas podem efetivamente usar. Nem todas as pessoas podem efetivamente usar é, de todo o seu tempo livre para descansar. Multidões de trabalhadores usam seu tempo livre de não trabalho para ir ao médico, fazer compras, consertar coisas, limpar a casa, estudar, sem contar os que gastam horas no trânsito entre a casa e o trabalho. Em cada ação dessas há consumo, com consultas e médicos na compra de ferramentas, produtos de limpeza, cadernos e mensalidades, gasolina ou passagem de transporte coletivo, etc. Em outras palavras, para resumir, para fazer você entender bem, a todo instante estamos consumindo, tá? Então é como se no sistema capitalista a gente fosse condicionado, determinado a estar sempre consumindo e até o tempo livre, aproveitar o tempo livre, que não é livre, né? Nós estamos condicionados a estar sempre gastando, seja com o que for. Essa é a ideia que a Dona Horkheim está nos passando. Tudo funciona como se a pessoa estivesse todo o tempo submetida a uma força invisível. Tá aí aquilo que eu acabei de dizer, né? Mas muito bem organizada, que ele dissesse o que fazer e como fazer, tá? Então, veja como o sistema capitalista, ele organiza, ele estrutura as coisas de uma forma tão forte que a gente pode até achar que tudo isso é muito natural, né? Muito natural. E que as coisas são feitas para. Eles até ditam como fazer, o que fazer e como fazer, né? E nesse tempo livre, ela participa igualmente do circuito do capital, repõe a sua força de trabalho e consome mercadorias e serviços. Isso constituía para Adorno o caráter totalitário da vida sob capital monopolista. Então veja dois termos aí para Adorno, né? Ele conclui dizendo isso constitui o caráter totalitário da vida sobre o capital monopolista. Consumo de distinção social. As, as mensagens publicitárias têm um traço característico, feitas para serem vistas por milhares, às vezes milhões de pessoas. Elas parecem dirigir-se exclusivamente a uma única pessoa. Uma de suas principais estratégias é fazer com que o destinatário da mensagem se sinta único, individualizado. Então, ao mesmo tempo que a mensagem é feita para a grande massa, a grande população, cada indivíduo recebe como se fosse a mensagem fosse feita exclusivamente para ele, né?
Há nas mensagens publicitárias uma magia semelhante àquela do fetiche da mercadoria. Então, de fato, é isso mesmo. Então, tá aí uma imagem que realmente exemplifica, né, o que a gente está estudando. A publicidade de automóvel não vende apenas o seu produto, mas uma ideia, tá? Essa é a questão. Por isso que Karl Marx vai falar da ideologia, tá, alunos? Só para vocês lembrarem e fazer aí um link com o pensamento de Karl Marx. Mas a ideia de que o comprador se transformará ao adquirir o veículo. Então, a pessoa comprar o veículo, adquirir o veículo, ela vai se tornar a pessoa mais feliz do mundo, vai se sentir bem, tá? Vai se sentir valorizada. Então, essa é a ideia. Para isso é necessário um lugar paradisíaco e pessoas bonitas e que apresentem ser bem-sucedidas. Tomemos como, por exemplo, aqueles anúncios de TV em que o automóvel a ser comprado passeia sozinho pela cidade. Não enfrenta engarrafamento, não fica horas parado. O motorista não tem razões para se irritar com os outros motoristas, pois eles simplesmente não existem. Ora, em toda grande cidade há um problema comum: o excesso de veículos. A única possibilidade é mostrar o produto e apagar os demais em volta dele. Então, essa é uma estratégia do marketing, né? Então, alunos, tá aí uma revisão, uma pequena revisão para vocês relembrarem, compreenderem e até compreenderem melhor os assuntos estudados. Então, eu peço com carinho, leia mais em casa, estude mais os conteúdos, tá? Gaste mais tempo lendo, revisando, tá? E se possível até pesquisando mais para entender determinados textos, determinadas expressões, mas eu acredito que você, focado aí na sua casa, estudando e revisando, você vai se preparar muito bem para a prova de sociologia. Certo, alunos? Coloquei aí o gabarito das atividades do livro didático e também das atividades do livro de atividades. Então, veja aí o que você acertou e acredito que você acertou bastante, meus parabéns. E aquilo que você não acertou, você tem a possibilidade de corrigir aí no seu material. Ok, alunos? Faça também o exercício de fixação que eu irei enviar para você. Responda aí com bastante argumentação e dessa forma você vai estar super preparada para a realização da prova de sociologia. Ok, alunos? Fico por aqui, até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço do professor Denilson e sucesso para você nas suas avaliações. Ok, alunos? Tchau, tchau.